Bem-vindo ao canal INSS em Pauta. Olá, hoje quero conversar com vocês sobre o julgamento que teve ontem, quinta-feira, dia 21 de março, no Supremo Tribunal Federal e que afetou drasticamente a revisão da vida toda. Lembrando que a revisão da vida toda é para aqueles segurados, aposentados, que contribuíram antes de 1999, tiveram contribuições antes do Plano Real e que essas contribuições foram expressivas, significativas e que, incluindo essas contribuições no cálculo do salário do benefício, vai reverter para o aposentado um salário de aposentadoria vantajoso, mais benéfico. Essa é a revisão da vida toda, que inclusive a revisão da vida toda, ela é totalmente legítima, legal, porque está prevista no artigo 29, incisos 1º e 2º da Lei 8.213 de 91. Ou seja, existe um fundamento legal para o pedido da revisão da vida toda. Tanto que é legítimo a revisão da vida toda, que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, julgando o tema 999, ele realmente confirmou que os aposentados têm direito à revisão da vida toda, pois eles podem sim pedir para que todo o seu período contributivo entre lá no cálculo da sua aposentadoria, refletindo assim o benefício mais vantajoso. Veja que o Superior Tribunal de Justiça, em dezembro de 2019, já julgou favorável a revisão da vida toda. Na sequência, também o Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2022, confirmou o tema 999 do STJ. Inclusive, foram 6 votos favoráveis contra 5 votos. Eles, de fato, ofereceram aos aposentados o direito de optar pela regra de transição e, assim, os aposentados podiam incluir todas as suas contribuições anteriores ao Plano Real, caso o seu benefício se tornasse mais vantajoso. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal julgou, em dezembro de 2022, favorável para todos os aposentados o direito da revisão da vida toda, Porém, o que aconteceu, Ontem aconteceu uma reviravolta e o caso não ocorreu no processo propriamente da revisão da vida toda. Foi um julgamento de um outro caso, que estava sendo analisado aí a questão do fator previdenciário. Então, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles analisaram 2 ações indiretas de inconstitucionalidade e eles votaram 7 votos favoráveis contra 4 desfavoráveis, onde os ministros do Supremo decidiram que os aposentados não têm direito de optar pela regra mais favorável para recalcular o seu benefício, que inclusive esse foi o tema central e julgado em dezembro de 2022. Pois bem, a tese vencedora de ontem foi apresentada pelo ministro Cristiano Zanin, que é ministro indicado aí pelo governo federal. Inclusive, tanto o ministro Cristiano Zanin como o ministro Flávio Dino, eles são ministros indicados pelo atual governo federal e eles se alinharam nessa decisão para quebrar, derrubar definitivamente a tese da revisão da vida toda, prejudicando assim os aposentados. Infelizmente, os ministros se alinharam à vontade do governo federal. A decisão, então, ela realmente foi totalmente desfavorável, e prejudicando, assim, todos os aposentados que estavam aguardando o julgamento do último recurso lá no processo da revisão da vida toda, que, infelizmente, agora, indiretamente, já está totalmente prejudicado, Veja só que a maioria dos ministros ontem, eles seguiram o posicionamento do ministro Cristiano Zanin e entenderam que os aposentados não
podem mais optar por utilizar as contribuições anteriores ao Plano Real. Infelizmente, aí nós perdemos a revisão da vida toda, né? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, que essa questão que foi julgada ontem, né, nas ações indiretas de inconstitucionalidade, elas foram julgadas, estavam assim abordando o fator previdenciário, no meu ponto de vista. Eu entendo que é até difícil de entender como que se chegou a essa decisão. Porque quando nós estamos falando da revisão da vida toda, o fator previdenciário, ele permanece no cálculo, ele não é retirado. Ele continua lá no cálculo, só vai ser incluídas as contribuições anteriores ao Plano Real, né? E essa revisão, ela é legítima, né? Porque está na própria legislação, está na lei. Então, há previsão legal. Tanto que há previsão legal que o STJ decidiu favorável em 2019, o próprio Supremo Tribunal Federal, em 2022, decidiu favorável à revisão da vida toda, porque está em uma lei federal. Porém, julgando uma outra circunstância do fator previdenciário, decidiram colocar ali no meio que os aposentados não têm direito de optar para que as suas contribuições anteriores ao Plano Real entrem no cálculo da sua aposentadoria e assim optar pelo benefício mais vantajoso. Então, isso não é mais possível, né? Como entender isso? É meio confuso, né? Mas uma das justificativas que temos é que o governo federal alega, né, que vai ter um rombo aí nos cofres da União de 480 bilhões de reais se aplicar esse dinheiro nas revisões das aposentadorias, né? Mas eu quero dizer aqui que não são todos os aposentados que têm direito a essa revisão. São somente aqueles aposentados que se enquadram nos requisitos da legislação para ter um direito da revisão. Como, por exemplo, né, nós sabemos que aquele aposentado que tem mais de 10 anos de aposentadoria e não ingressou com ação, não entrou com pedido de revisão no INSS, esse aposentado com mais de 10 anos recebendo aposentadoria não tem direito à revisão da vida toda, né? Então, para aquele aposentado que deixou de entrar com ação ou com o pedido na data certa, já decaiu o seu direito, ou seja, já não tem mais direito de pleitear uma revisão. E também nós sabemos que também há aposentados que têm contribuições anteriores ao Plano Real, mas são contribuições que não fazem diferença nenhuma no seu salário-benefício, né? Porque muitas pessoas começaram a trabalhar, né? E no início de carreira as pessoas não têm um salário, né, tão expressivo, a pessoa vai melhorando o salário conforme vai melhorando de carreira, né? Trocando de cargo, a empresa dando reconhecimento na função que ele trabalha, mudando de cargo. Então, a pessoa vai melhorando com o decorrer do tempo o seu salário. Então, existem sim aposentados que tiveram também contribuições anteriores ao Plano Real, mas essas contribuições não refletem num benefício mais vantajoso. Então, nós estamos falando que existem alguns aposentados que sim têm direito a essa revisão, porque se enquadram nos requisitos da legislação, né? Então, como o governo federal chegou a esse valor de 480 bilhões de rombo que aconteceu aos cofres públicos? Não se sabe. Não existe uma explicação de como chegou a este valor, né? Há previsão de que o valor seja muito menor do que isso, né? Porém, o governo federal comemora a decisão do Supremo Tribunal Federal. O que nós estamos vendo é que o Supremo Tribunal Federal, juntamente com o governo federal, alinharam, né, as suas expectativas, inclusive os ministros ali que votaram favorável, né, e derrubaram aí a tese da revisão da vida toda, são ministros que foram também indicados pelo governo federal. Então, nós estamos aqui entendendo, de uma certa forma, que a decisão, né, do STF, ela foi uma decisão política
e não jurídica. Porque juridicamente, como eu disse para vocês, há previsão legal sim que pode existir aí uma revisão da vida toda, né? Está na própria legislação. Mas o Supremo Tribunal Federal, alinhado com o governo federal, derrubaram a tese da revisão da vida toda. Infelizmente, os aposentados aí que têm seus processos em andamento, que estavam suspensos, aguardando o julgamento dos embargos lá na revisão da vida toda e que indiretamente foi julgado aqui em outras ações, mas que vai refletir lá na revisão da vida toda, perdemos aí o direito da revisão da vida toda, né? Juridicamente, como explicar isso? É impossível, né? Porque, como eu disse, a legislação previa o direito à revisão. Então, quando teve essa reforma da Previdência lá em 1999, nós temos que entender que quem já tinha contribuições anteriores a 99, e se a lei era mais favorável para ela aplicar ali a regra de transição, né, não pode a lei aí afetar o direito adquirido. Quem está afetando aí um direito adquirido, na verdade, é uma jurisprudência, uma decisão aí do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, a própria Corte, que é protetora da nossa Carta Magna, da nossa Constituição, está esmagando, estrangulando a Constituição Federal, tomando uma decisão dessas, né, ferindo o próprio direito adquirido dos aposentados, que teriam direito aí à revisão da vida toda, né, com direito adquirido, está ferindo princípios basilares na nossa Constituição Federal, atendendo aí, né, um pedido do governo federal. Então, infelizmente, né, a revisão da vida toda, a tese foi totalmente anulada, perdemos o direito da revisão da vida toda. Esses foram meus esclarecimentos em relação à revisão da vida toda, que infelizmente perdemos. Obrigada por me assistir o vídeo até aqui e até mais.